pessoal, tudo bem com vocês? Cássio Borges falando aqui. Sejam muito bem-vindos neste canal Cases e Causos com Cássio Borges, onde nós vamos, através de histórias, de metáforas, de experiências de vida, falar sobre desenvolvimento humano, falar sobre comportamentos, mudança de hábitos, como trabalhar tudo isso em nossa vida. Hoje o tempo aqui na minha cidade está bem chuvoso, mas nós vamos refletir sobre como anda o tempo dentro de nós, porque o tema de hoje é autoconhecimento. Autoconhecimento não é nada mais, nada menos do que conhecer a nós mesmos. Mas antes de falar algumas coisas sobre isso, permita-me contar uma experiência que eu vivi durante 10 anos da minha vida, que eu acredito que vai agregar muito para este nosso bate-papo de hoje. Durante 10 anos da minha vida, eu vivi numa instituição onde nós cuidávamos de pessoas que viviam em situação de rua, moradores de rua. Recordo-me que semanalmente íamos até as ruas, 1, 2, 3 vezes ou mais, para levar um alimento para essas pessoas, para levar um agasalho e também, sobretudo, para levar os nossos ouvidos, ou para ouvir suas histórias, suas angústias e também o nosso carinho, o nosso afeto. Estar ali com eles mesmos. E eu recordo-me que sempre eu me questionava sobre, poxa, o que levava essas pessoas a viverem essa realidade, a caírem nessa situação, a viverem ali na margem da sociedade, jogados. E era uma dúvida constante. Refletir sobre tudo isso, aliás, viver sobre tudo isso me fez refletir muito sobre quem sou eu, sobre a minha história, sobre meus pontos bons e também meus pontos não tão bons assim. Me fez pensar muito, me fez descobrir potenciais que eu tenho e também me fez descobrir pontos limitantes. Pessoal, de todos os conhecimentos que existem, o mais nobre e útil realmente é conhecer a nós mesmos. E eu estou contando essa história para vocês, porque muitas vezes quando nós não nos conhecemos, quando não conhecemos este potencial que nós temos, tendemos a cair numa margem, numa sarjeta de nós mesmos. E isto é muito interessante e muito sério, porque vamos nos perdendo de nós mesmos. Vamos nos desconectando daquilo que existe de essencial em nós. Autoconhecimento é conhecer esse potencial que nós temos. Se fôssemos fazer uma lista aqui agora, quais são os nossos pontos positivos? E também quais são os nossos pontos limitantes? Nós nos conhecemos? E se eu dissesse para você aquela velha perguntinha e talvez clichê, você saberia responder? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Como responder esta pergunta? Vivemos em dias tão corridos, tantos afazeres, que muitas vezes corremos o risco de nos perder de nós mesmos. E aí isso atinge muito a nossa vida pessoal, nossos relacionamentos e também a nossa vida profissional, porque vamos nos desmotivando, vamos ficando sem energia, sem aquela vibe bacana para viver a nossa vida, para viver os nossos relacionamentos, para viver a nossa vida profissional. Por isso eu contei essa história para vocês, porque isso mexeu muito comigo naquela época e ainda mexe, porque vira e mexe eu lembro daquela época com muito afeto e eu me questiono diante dos meus exercícios, também em treinamentos que eu realizo, eu conto essas histórias e eu provoco nas pessoas e também provoco em mim mesmo essa reflexão. O que fazer para não cair na margem de mim mesmo? De ficar com aquilo só limitante. Quando eu digo cair na margem de mim mesmo, é ficar com aquele resto. É ficar com aquilo que não é bacana em nós e focar somente nos pontos limitantes. Quantas pessoas não têm esse otimismo na vida? Quantas pessoas vivem somente no negativismo? Quantas pessoas focam somente naquilo que não é legal nelas mesmas? Somente em suas sombras? Porque tem uma tendência a viver nessa margem, ou seja, no limite, e não estão abertas ou ainda não conhecem o seu potencial, os seus pontos positivos.
há em nós um poder extraordinário. E isso não é um balela, isso não é um papinho ou uma simples filosofia de vida. Há realmente em nós um poder extraordinário. Nós temos o poder, nós temos o potencial de conduzir a nossa vida, de realizar as nossas escolhas. Nós temos o potencial de sermos pessoas melhores, de sermos profissionais melhores, mais assertivos. Porém, o primeiro passo é nos colocar diante de nós, como se fosse um espelho mesmo, e olhar bem dentro dos nossos olhos e responder esta pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Qual é a minha essência? E quais são os meus potenciais? Todos nós temos o nosso potencial. Você que assiste esse vídeo agora tem um grande potencial. Possui dentro de você um grande potencial. Mas é preciso descobri-lo, despertá-lo. E veja bem, não é criar um poder, não é criar novas situações dentro de nós. É simplesmente descobrir aquilo que anda coberto por crenças negativas, que será um assunto de outros vídeos, tá ok? Talvez por aquilo que as pessoas falam, que a sociedade dita, e vai cobrindo o nosso grande potencial. Por isso fica aqui a dica de hoje. De todos os conhecimentos que você deseja buscar, deseje mais, anseie mais pelo conhecimento de si mesmo. Porque dentre todos eles é o conhecimento mais nobre e mais útil. E por isso que eu contei essa experiência para vocês. Porque muitas vezes corremos o risco de cair à margem de nós mesmos e viver mendigando realidades que não nos pertencem, que nunca nos pertenceu. Esse é um dos primeiros passos, bases fundamentais para trabalhar os nossos comportamentos, para trabalhar os nossos hábitos, para despertar em nós o potencial de sonhar, de criar objetivos, de estabelecer metas e correr atrás dos nossos sonhos e objetivos. Desejo a você tudo de bom, aguardo você no próximo vídeo. Eu sou Cássio Borges e ajudo as pessoas a viverem melhor, a se conectarem com elas mesmas. Um grande abraço para você e vamos juntos nessa jornada?